pessoal, vamos falar hoje sobre aquele seriado lá da Netflix bem interessante sobre a rainha. Vou deixar aqui a capinha da série aqui pra vocês verem. Bom, então esse seriado conta bem a história lá da monarquia, lá do comecinho. Então vou contar aqui um pouquinho pra vocês sobre a primeira e a segunda temporada. Então bora lá. Então o que acontece lá no comecinho da primeira temporada? O rei Edward, rei da Inglaterra, isso gente, em 1936, ele se apaixona e pede em casamento uma americana divorciada, William Simpsons. E por ela ser divorciada e ser completamente contra os princípios da monarquia, da igreja, sabe, de vários fatores aí impediram ele de se casar com ela, por ser uma vergonha, o que os outros vão pensar da gente, isso vai virar uma bagunça. Então a única opção que ele tem é esquecer ela, casar com outra, ou abdicar ao trono, indo contra toda a sua família, principalmente a sua mãe, a rainha mãe Mary, e ele acaba escolhendo seu grande amor e tem que deixar a Inglaterra. E acaba... Quem vai ser o rei agora? Então acaba sobrando para o irmão dele, irmão mais novo, assumir e se tornar rei, que é o rei George, que é casado com Elizabeth e tem duas filhas, Elizabeth II, a mais velha, e Margaret, a mais nova. 10 anos se passando, o rei George está com a saúde bem debilitada e tenta esconder o máximo possível da sua família, das suas filhas, de todos. Sua filha mais velha, Elizabeth II, está para se casar com Philip, membro da família real grega. Ele renuncia sua cidadania grega e se naturaliza britânico. George dá para Philip o título de Duque de Edimburgo. Após se casarem, Elizabeth e Philip se mudam para Malta. Philip fica trabalhando como oficial da marinha e tem 2 filhos, Charles e Anne. 4 anos depois, o casal precisa retornar a Londres em 1951, porque o rei George, pai de Elizabeth, está passando por uma cirurgia de risco, uma cirurgia no pulmão. E o George, ele estava com um tumor maligno, mas ele não queria que ninguém da família, ninguém soubesse. Até que o primeiro-ministro, Wilson, ele descobre e eles começam a preparar a Elizabeth para futuramente assumir como rainha. George manda Elizabeth e Philip irem no lugar dele para uma turnê, uma viagem de meses, no qual eles iam visitar todos os países colonizados pela Inglaterra. Philip fica insatisfeito, sente falta do seu trabalho na marinha e ele odeia cumprir todos os compromissos que ele é forçado a cumprir. Mas mesmo assim ele acaba indo. E quando eles estão em Cannes, o rei George morre. Elizabeth e Philip retornam e ela se torna a rainha. E membros do parlamento, liderados pelo primeiro secretário, Anthony Eden, acha que Churchill não está mais apto para governar. E para ele Churchill ser evitado de ser retirado do cargo, ele adia a coroação da rainha. Ele convence a Elizabeth de adiar, porque enquanto ele estiver organizando a coroação, não tem como ele ser demitido, retirado do seu posto. O Eder, que era para ser o rei, agora chamado de Duque de Windsor, volta a Londres para tentar extorquir, conseguir um dinheirinho aí da família real. Ele não convence, mas convence Elizabeth a se mudar para o palácio de Buckingham, onde deve ficar uma rainha, e que ela não deve mudar o seu sobrenome. Isso causa um grande problema na relação dela com o seu marido, Philip, porque ele já tinha pedido para que ela aceitasse o sobrenome dele, para que os filhos também tivessem, e que eles continuassem morando na casa que eles tinham construído e morado até então. O Eden também pede para Elizabeth que Churchill renuncie, já que o parlamento está insatisfeito com ele. Mas depois o Churchill ele acaba criando uma medida para acabar com a poluição em Londres e ela decide não fazer isso. Em 1953, Elizabeth é coroada, mas a rainha mãe Mary fica doente e morre alguns dias antes, deixando a rainha sem avó. Elizabeth pede que Philip se torne chefe de comissão e eles brigam mais uma vez, porque ele tem que se ajoelhar a ela diante de todos e tal, e ele é contra, ele não quer isso, não quer fazer isso, né, durante uma cerimônia.
Então eles brigam mais um pouquinho e a relação deles só vai se desgastando com o tempo. A princesa Margaret, irmã de Elizabeth, está em uma relação com o capitão, com Peter Townsend, que era oficial do rei George. E um detalhe, ele é casado. Ele acaba sendo abandonado por sua esposa e decide se casar com Margaret. Eles pedem autorização para Elizabeth, a irmã de Margaret. Ela concorda, só que o secretário pessoal da coroa, Tony, explica para Elizabeth que não ia pegar bem esse casamento e iria prejudicar a imagem deles, e principalmente diante da igreja, pelo fato de Peter ser um homem divorciado. Então ela é aconselhada a dizer para Margaret seguir a lei de casamentos reais, e com base nessa lei, Margaret tem que esperar até completar 25 anos, que ela poderia ter a permissão para se casar e não teria que esperar, teria que ter permissão de ninguém. E a Elizabeth não vai precisar se meter no assunto. Margaret fica com muita raiva, muito revoltada, mas acaba aceitando esperar os 2 anos que falta para ela completar 25 anos. Elizabeth acaba mandando Peter para um novo cargo em Bruxelas para evitar falatório, boatos e para abafar a história de Margaret e Peter, que já está sendo bastante comentado e tal pela mídia, por todos da imprensa. E Margaret fica profundamente chateada, que além de ser impedida, ainda separaram eles. E a Margaret acaba conversando com a irmã, dizendo que ela sempre foi a sombra dela, de Elizabeth. E Elizabeth diz que inveja a liberdade que a irmã tem. Churchill, primeiro-ministro, fica com a saúde bem debilitada, depois de 2 derrames. O Eden começa a assumir várias funções dele, viajando, fechando acordos para a realeza, e decidem fazer um jantar para ele de 80 anos do Churchill. E pouco tempo depois ele decide renunciar e Eden assume o cargo de primeiro-ministro. Margaret finalmente completa 25 anos e Peter Townsend retorna a Londres, já que agora ela não precisa mais pedir permissão para ninguém, para poder finalmente se casar com o amor da vida dela. E Elizabeth descobre que nas entrelinhas da lei de casamento real, descobre que Elizabeth ainda não está liberada para se casar. Com 25 anos ela só pode anunciar a intenção de se casar. Ela só pode anunciar. E depois disso ela tem que esperar 12 meses, enquanto o parlamento conversa e decide se aprova o casamento ou não. O Eden conversa com Margaret que o parlamento é contra o casamento deles, de Margaret com Peter, e que a única solução para Margaret se casar seria renunciando à sua participação na família real, incluindo exilá-la por anos do país. E Elizabeth novamente não apoia o casamento. Peter acaba voltando para Bruxelas. Margaret jura jamais perdoar a irmã e Margaret decide então não se casar com Peter. Elizabeth pede para o marido Philip abrir as Olimpíadas na Austrália em nome dela, e uma viagem de só algumas semanas. Depois o Philip descobre que, na verdade, essa viagem vai se estender por uma turnê de 5 meses. Eles brigam novamente. Elizabeth e Philip brigam, falam que são infelizes na realeza, mas acabam indo cumprir seu papel. E a primeira temporada termina desse jeito.